Vamos lá. Quem está conosco é o professor da Unicamp, José Alves de Freitas Neto. Ele vai falar conosco hoje sobre política e religião, porque geralmente a gente só entrevista ele para falar de vestibular, né? Isso. Professor, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Obrigada por tirar um tempinho para falar conosco. E vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa temática que está tão em voga no Brasil, né? Política e religião, né? Bom dia, Rose, bom dia. Bom dia, Zezé, muito obrigado pelo convite. De fato, hoje vou falar de outro assunto, mas um assunto quente e importante, né? Porque nós estamos vivendo aí nos últimos anos um fortalecimento dessa relação entre política e religião, que nunca foi diferente, sempre foi muito importante, mas o fato é que agora estão mais imbricadas, uma coisa está muito mais relacionada com a outra, e isso é uma ameaça para o Estado laico. Pois é, e é justamente isso que eu quero perguntar para o senhor. Nós tivemos nas eleições de 2018 uma participação muito grande dessa discussão da igreja nas campanhas políticas, principalmente dos evangélicos na campanha do Bolsonaro, e durante todo esse ano, durante a gestão dele, né, ele tem falado de escolher para o Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico. Professor, qual que é o mal que pode se ter quando você traz a igreja para dentro dessas decisões de Estado, né? Porque o Brasil é um Estado laico, né? O que pode contaminar nessas relações, o que pode prejudicar? Bom, o primeiro princípio que tem que ser reconhecido, Rose, é que o direito à liberdade religiosa e de todas as crenças existirem. Acho que esse é um fundamento de qualquer sociedade democrática. O problema é quando você leva para o espectro da vida pública princípios que sejam da sua religião e que devam ser adotados e praticados por todas as demais pessoas. Então esse é o grande choque, porque esse choque coloca você, a Zezé, o nosso espectador, a mim mesmo, porque eu tenho uma vida pública, como qualquer cidadão, tenho responsabilidades como qualquer cidadão e tenho as minhas escolhas mais íntimas e mais pessoais. E, obviamente, que nesse sentido dessas escolhas mais íntimas, pessoais e privadas, são marcadas pela minha formação religiosa de origem, mesmo que eu não professe alguma religião. Então, quando eu levo alguém e que eu digo que ele vai ser terrivelmente evangélico, significa que ele vai ter que assumir pressupostos da minha crença, e esse é o risco, assumir pressupostos de uma crença que possa prejudicar o surgimento de políticas públicas que não interferem ou que deveriam ser tratadas de uma maneira independente da crença daquele que está sendo o legislador, né? No caso aqui, sendo o próprio juiz, nesse caso de uma indicação para o Supremo. Então, todas as sociedades vivem essa tensão entre a vida pública, política, e as relações religiosas. Muitas vezes, houve a perseguição de um contra o outro. Se nós avançarmos com o modelo da religião dentro do Estado, nós caminhamos para o fortalecimento de posições fundamentalistas e estados teocráticos. É muito interessante como nós aqui olhamos para algumas teocracias no Oriente, como, por exemplo, o caso do Irã, e ficamos escandalizados. Mas tudo começou a partir de uma tomada de poder e as legislações que foram sendo mudadas passo a passo e caminhando para a criação de um Estado de modelo teocrático. Parece coisas que saltam dos livros de história lá do século XVI, século XVII, século XIV, ainda período medieval. E nós estamos aqui lidando com situações que estão sendo construídas na nossa frente. Então, o Estado democrático de direito, o Estado liberal, o modelo de Estado liberal que é vigente no país, ele está sob ataque quando você tem o favorecimento ou o privilégio de um determinado grupo religioso em detrimento dos outros. O Brasil, desde o século XIX, é um Estado laico, portanto, tem separação e independência entre religião e Estado. Então, professor, um assunto que sempre me incomoda, né, quando a gente fala em religião, por exemplo, a questão do aborto. Nós temos aqui no Brasil uma legislação que não permite aborto, só em condições excepcionais, que são definidas aí, inclusive, por lei, mas eu nunca vi
nenhum partido, seja de esquerda, seja de direita, topando enfrentar esse assunto dentro do Brasil por causa de evangélico, por causa de espírita, por causa de católico, por causa de todo mundo. Nesse ponto tem uma convergência incrível, né, entre todas as religiões. Por que isso acontece, assim? O que é isso? Às vezes eu falo, acho que é pecado mesmo, porque para ser todo mundo assim, então, acho que Deus só pode ser Rose, porque é a única coisa que converge, toda religião converge nesse assunto. Então, Zezé, esse é um caso clássico, né, de que as pessoas, os partidos, à direita ou à esquerda, têm medo de perder votos, de ser associado como sendo um abortista, porque sabe que o marketing e a atuação das igrejas, todas elas, todos os grupos religiosos, se fecham em torno desse ponto. O problema com política pública é quantas jovens, quantas garotas, sobretudo as mais pobres e as que têm menos acesso à informação, morrem por conta disso. Então é preferível termos algum tipo de concessão e respeito, porque no caso que está havendo no Brasil, inclusive nesse assunto, alguns setores mais conservadores querem retirar, inclusive, esses casos que já são previstos, como o caso de violência sexual, né, que é um absurdo, né? Porém, né, só para a gente ver, então, assim, cria-se uma determinada narrativa, uma história de que aquele valor é um valor máximo, é o único princípio que tem que ser respeitado, e a partir dessa perspectiva, temem-se os processos eleitorais. Então, como, voltando ao exemplo de 2018, aparentemente os evangélicos têm uma maior fidelidade em relação à sua estrutura política, então, votam de acordo com indicações, né, dos seus líderes, faz com que essas pessoas se sentem próximas do poder e, consequentemente, aqueles que estão no poder são ludibriados pela hipótese de que receberão os votos que estão sendo prometidos. Mas sabemos que as coisas não são bem assim, como as pesquisas têm mostrado, de que nenhum grupo religioso é totalmente homogêneo e totalmente segue aí totalmente fiel. Né? Mas esse exemplo que você citou é o melhor exemplo que tem, porque assim, uma coisa é, eu não quero que alguém da minha família pratique o aborto independentemente das circunstâncias. Outra coisa é eu não permitir que uma pessoa que demande de serviço público para poder fazer, nos casos legais, né, possa recorrer a um tipo de auxílio e reconhecimento do próprio Estado. Esse é o limite. Então é nesse sentido que as coisas começam a mudar, porque pegamos aqui o caso extremo, mas o que é o ponto anterior? O ponto anterior é ter políticas de educação sexual que não são criadas nas escolas. Você não pode debater a respeito da gravidez na adolescência, porque supostamente você está estimulando as pessoas a praticarem o sexo. Então, políticas como essa, não é eu vou esperar a minha hora. Ora, esse é um tipo de debate bastante complexo, porque, afinal de contas, o Estado ele é responsável, ou ele deve ser responsável, para criar políticas públicas que atendam, sobretudo, os mais vulneráveis. E sabendo que a educação sexual, ou essa discussão, se ela não for feita nas famílias, ou pelo menos nas escolas, é difícil a gente reverter um quadro de, acho que mais de 1 milhão de adolescentes grávidas no nosso país, às vezes por falta de informação. Agora, eu li uma biografia do ex-presidente dos Estados Unidos, do Jimmy Carter, que ele era um presidente da Igreja Batista, professor de escola dominical, e na biografia ele disse que ele enfrentou muitos problemas com os crentes dos Estados Unidos, porque não entendiam que ele era presidente do país e não estava ali para representar um segmento. E ele foi extremamente criticado, porque eles queriam que o Jimmy Carter colocasse aquilo que eles achavam que era correto para administrar o país. E ele foi contra isso e acabou discutindo, inclusive, políticas públicas em relação, por exemplo, ao aborto, né? Só que aqui no Brasil a gente tem uma coisa ao contrário. Lá, ele, sendo do meio, ele se insurgiu para não responder para esse grupo. Aqui no Brasil, a gente tem um presidente que se alia e se aliou a esse grupo de protestantes para poder viabilizar a sua política, porque ele conseguiu votos, né? E
E aí eu me pergunto se nós estamos vivendo um obscurantismo, porque a gente tem a discussão da escola sem partido, e a gente tem aí, Zezé, temas que são assim, de cunho religioso ou moral, que está sendo colocado como se fosse uma política de Estado. Na opinião do senhor, o senhor acha que existe um exagero? Porque quando vem esse pessoal da direita dizendo que há, de fato, uma apropriação da esquerda numa bandeira que quer sexualizar as crianças com idade muito nova, e aí depois vem a esquerda dizendo que quem está querendo criminalizar e está sendo discriminatório é a direita. O que de fato está acontecendo no nosso país, professor, dentro desse diálogo aí de Estado e religião? Bom, o Brasil é um país extremamente conservador quanto aos costumes. Nós criamos a fantasia de sermos um país muito liberal, porque a gente faz o carnaval, ou seja, a gente faz o carnaval que faz exatamente porque somos reprimidos. E aí a gente busca 4 ou 5 dias que parece que tudo vale a pena, né? Então, nós somos um país que mata muitas mulheres, mata travestis, sabemos de tudo isso que vocês noticiam e trazem para a gente todos os dias. Isso está no bojo da formação da sociedade brasileira. Esse conservadorismo é tão grande que mesmo quando a esquerda esteve no poder, ela não avançou em pauta de costumes. Se a gente pensar, por exemplo, na união de pessoas do mesmo sexo, quem legislou foi o STF. Não foi votado no Congresso e não partiu da presidência da República, mesmo em governos da esquerda recentemente. Então, tudo isso indica que há um grande temor em tocar os assuntos morais e que impactam a vida de outras pessoas, né? Então, então dentro dessa perspectiva, e aí voltando ao seu exemplo do Carter, a diferença é ter estadistas ou não, né? No sentido de pessoas que sabem distinguir claramente as minhas convicções pessoais e, consequentemente, a responsabilidade que eu tenho com a sociedade diversa que existe, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Né? Nós somos países aproximados do ponto de vista das suas composições, porque somos marcados por experiências parecidas. A escravidão, a presença das culturas africanas, a colonização europeia e assim por diante, né? Mas, de qualquer forma, há um modelo de organização de Estado e de fundação de pressupostos republicanos que nós não temos na experiência brasileira, né? Então, de fato, a República, quando ela é fundada, e mesmo o Estado independente, ainda como império, ela é feita a partir de grupos que se apropriam dali, e não podemos esquecer que as questões religiosas estavam no bojo, né, da organização do império. Então, o padroado, que significava que o Estado chegava junto com a religião oficial e, consequentemente, a perseguição aos grupos divergentes, aos grupos dissidentes. Isso foi mudando, felizmente o Brasil superou essa etapa, mas hoje nós temos um modelo, né, de perseguição a outro tipo de religiosidade, né? Então, quando você vê, por exemplo, traficante evangélico destruindo templos de religiões de matriz africana, né? Então, ora que paradoxo, né? Você é um traficante, você sabe que você fomenta a violência, você está destruindo famílias, destruindo vidas, que você não permite que destrua, né, supostamente num caso de aborto, mas você mata para defender o tráfico de drogas e ainda persegue outros grupos religiosos. Que história é essa mais macabra que nós compomos nisso? Então, esse é um dos tantos pontos que nós vivemos sempre estas tensões, mas o Brasil é marcadamente conservador e, evidentemente, isso tem que ser... falta a experiência da ilustração mesmo, falta a experiência de nos civilizarmos um pouco, de perceber que uma educação sobre temas relacionados à sexualidade é preferível a não ter nenhum tipo de educação. Ninguém, quem está em escola, sabe, ninguém fica estimulando, faça isso ou faça aquilo, mas quem vive em escolas públicas, principalmente nas periferias, sabe que é a experiência de chegar uma adolescente e falar, tô grávida, né? Sem nenhum tipo de preparo e outras questões que surgirão a partir daí, que é a repetição do ciclo da pobreza. E a repetição do ciclo da pobreza interessa às religiões também. Isso é importante que se diga. Zezé, você está sem áudio, Eu, apesar, né, de ver a influência grande aí
da religião nas eleições, porque a sensação que eu tenho é exatamente essa: o brasileiro é conservador, ele é, e assim, a resistência que se enfrenta não é porque agora tem esse cara lá, que é um cara que Deus me livre que me guarde, mas as resistências sempre existiram. E assim, o brasileiro ali, tradição, família e propriedade, se pudesse, manteria, assim, mulher virgem até depois de casar, sabe? Matava tudo quanto é gay. Esse é o Brasil. Não gosta de preto. Eu acho que esse é assim que eu vejo o meu país. E hoje, eu vejo a influência da religião na hora das eleições. Mas eu não consegui ver ainda nenhum governo, seja de esquerda, seja de direita, apoiada pelos evangélicos, apoiadas pela esquerda católica, ou pelos evangélicos também, que apoia a esquerda também quando interessa para eles, conseguir realmente traçar políticas para esse país, em termos de costumes e de comportamento. Eu vejo uma briga social mesmo, independentemente da religião. É isso. Eu viajo muito, estou viajando muito. Não, faz todo sentido, porque há uma blindagem em relação a essas pautas de costumes, independentemente da postura dos partidos. Então, tanto é assim que nós temos no parlamento, ou tínhamos pelo menos, algumas figuras que são sempre as mesmas que falam em torno de pautas de costumes. Né? Então, vou pegar aqui o caso mais típico e que está na minha memória mais recentemente. Então, o deputado Jean Willis. Então, claro, tem um deputado, ou o caso que acontece agora com o governador do Rio Grande do Sul. Quando você tem alguém que assume que é gay, né, e que atua, né, no caso do Jean Willis, evidentemente, no parlamento, cabe espaço para figuras dessa natureza. Mas quando você tem o restante do parlamento, não há essa correspondência do ponto de vista do maior número da população. Aí nós entramos numa outra situação, que é o nível de representatividade do parlamento brasileiro. E aí, Zezé, concordo contigo, isso revela pactos, né, do ponto de vista de questões sociais, né, porque nós temos uma representatividade no Congresso de, por exemplo, de pessoas que são eleitas como pastores, né, como delegados, cabos, que é muito superior ao que é qualquer outro grupo populacional no Brasil. Então, é aí que a lógica desses grupos, que às vezes a gente olha muito para a eleição presidencial, mas é no parlamento que a lógica desses grupos funciona e pressiona para que não haja uma mudança. O maior conservadorismo da estrutura política brasileira se dá dentro do parlamento. E isso desde o Império. Porque, afinal de contas, no Império eram os grandes fazendeiros. E continuamos a ter os grandes fazendeiros e seus sucedâneos, né? Muitos ainda são, se pegarmos aí as estruturas familiares dos nomes, a linhagem continua ali. Então, basta vocês pegarem que nós só temos 10% de mulheres deputadas. Como que pode? Nós somos a metade da população, é composta por mulheres. Por que não há? Né? Então, é evidente que tem um sistema de eleição para o parlamento que é altamente excludente e não favorece a renovação. E, consequentemente, esses grupos e essas pautas. Então, todas as vezes que você quer criar um diversionismo em torno de algum outro assunto mais de pauta econômica, pauta social, você coloca em risco, olha, a família vai ser destruída. Ora, os analistas estão cheios de gente aí para tentar salvar com que as pessoas possam resolver aí as suas pendências com tantas cobranças desse modelo de família, né? O senhor acha Mas isso é outra conversa. O senhor acha que essa ascendência, né, da religião no governo Bolsonaro e também na próprio Congresso, como o senhor colocou, tem estimulado uma saída, vamos assim dizer, um posicionamento das minorias para lutar contra essa imposição? Ou seja, porque assim, para mim, eu vejo que nós estamos caminhando, eu fico pensando, né, a mulher no mercado de trabalho,
você tem já os casamentos, o próprio STF aí liberou o casamento, reconhecendo os direitos dos homossexuais. Então, existe uma direção para que se respeite as minorias. Ao mesmo tempo, no Brasil, a gente tem um outro retrocesso, que é essa briga, esse paradoxo, né? O senhor acha que vai se repetir nas eleições do ano que vem e mais, né? E o senhor acha que essa decisão dos evangélicos assumirem essa postura de defesa desse governo de direita vai fazer com que mais e mais grupos de minorias possam se posicionar também? A lógica política, né, ela pelo menos tenta demonstrar que todas as vezes que um grupo se sobrepõe ao outro, aquele que está sendo vitimizado ou que está tendo menos espaço, pelo menos faça um pouco mais de barulho. Então, eu acho que esta pauta ou essas discussões, elas têm aparecido e continuará a ser recorrente nesse contexto que nós estamos. Eu acho que, recentemente, eu li uma matéria sobre aumentou muito o número de casais homossexuais que fizeram a união estável exatamente às vésperas da posse do Bolsonaro, temendo perder alguns direitos e alguns retrocessos neste campo. Então, isso é um dado. Agora, por outro lado, temos que pensar, e aí, também para dar uma matizada, que os grupos evangélicos estão na base de apoio de todos os governos, viu? De todos os governos, tanto da esquerda também, que a Zezé já citou agora há pouco, também apoiar. Sim, você teve apoio. O próprio representante maior da Igreja da Universal, como ele chama, Zezé? O bispo lá? Edir Macedo. O Edir Macedo, ele foi apoiador de carteirinha do governo Lula, né? E agora, se a gente pensar aqui, né, no caso mesmo do governo do Estado, os evangélicos estão na base do governador Dória, como, por exemplo, também estão aqui na base do prefeito de Campinas, né, pensando aqui na nossa cidade. Então, é só para entender que existe uma dinâmica de funcionamento e que, em geral, eles trabalham muito com lógicas assistencialistas. Geralmente, as secretarias que eram dadas, ou, por exemplo, no caso de ministérios, quando existia, do esportes, porque, afinal de contas, é na quadra, a partir daquela quadra você tem a possibilidade de fazer um trabalho social. Então, há muitos trabalhos. Eu quero também tomar cuidado aqui para não demonizar, né, os evangélicos e não criar aqui um outro preconceito e um outro estereótipo em relação a eles, por conta de vários trabalhos e várias iniciativas que são feitas. Porém, as lideranças não estão à altura do desafio de pensar uma sociedade republicana. Pensar uma sociedade republicana é pensar que eu tenho que conviver com o outro, mesmo que eu considere o outro um pecador, um perdido. Eu posso pensar isso. Individualmente, no meu íntimo, eu posso achar que você é a perversão das perversões. Porém, eu não posso permitir que legislem para perseguir o outro a partir do meu critério moral. Né? Então, essa é a grande diferença. E esse embate vai viver na cabeça de todos nós vamos viver. Porém, as decisões têm que ser minimamente coletivas e superar, né, esse lugar aí desse obscurantismo que marca a composição das sociedades. Então, acho que esse é o risco. Combater o obscurantismo e permitir que as pessoas possam viver e desejar a liberdade. Mas a liberdade é sempre perigosa, né? Sobretudo para aqueles que são fundamentalistas, né? Então, eles não querem que as pessoas escolham, né? O que, assim, uma coisa que eu penso, não é de agora, não. Eu penso já faz algum tempo. Não tenho paixão pela composição do nosso Supremo Tribunal Federal, né? Se eu pudesse ali, tinha uns que eu despachava, mas não posso. Mas assim, eu olho o nosso Supremo e acho que o Supremo, ele compensa um pouco, ele é um tanto progressista, o nosso Supremo, e ele compensa um tanto o nosso Congresso. E às vezes eu temo, assim, porque eu acho que também o Supremo não pode entrar no meio do que é função do Congresso, porque eu acho que esse negócio de você começar a botar um poder dentro do outro, vira um rolo danado. Você abre exceção para uma coisinha, daqui a pouco a coisa está desse tamanho. Mas vocês têm essa sensação, o senhor tem, professor, de que o Supremo, ele compensa um pouquinho do nosso Congresso? Zezé, eu concordo com você. Eu acho que o Supremo tem uma postura um pouco mais progressista. Por quê? Porque as pessoas que chegam lá, em tese,
são as pessoas que passaram por uma longuíssima experiência no campo do direito, já conviveram, em tese, já conviveram com noções do contraditório, sabem que a legislação ela muda conforme as pressões sociais, acompanham pautas de outros países e assim por diante. Então é um colegiado menor. Esse é o risco de passarmos a ter uma escolha que não respeite esse princípio, né, de uma pessoa de ilibada competência, reconhecimento e assim por diante. Esse é o risco, né? Então, claro, todos nós podemos ter maior ou menor antipatia por alguns deles e tal, mas o Supremo, ele pode ser essa figura um pouco mais, e vimos pessoas mudar de posição ao longo do tempo que atua no Supremo, né? Basta ver, por exemplo, um debate sobre, que está no Supremo, né, o uso medicinal da cannabis, né, da maconha. No Congresso, isso vira uma gritaria, porque quem grita mais fideliza um público para ganhar a eleição. É a radicalização que leva a ganhar a eleição, seja na extrema-direita, ou seja mesmo em grupos de representatividade minoritárias, como citamos aqui, né? No caso do Jean Willis, ou pode ser o Davi Miranda, ou qualquer outra figura que seja representante do grupo gay. Então, assim, observe, mas é muito desproporcional o uso a quantidade de gente que vai gerar ali dentro. Então, o Supremo deve funcionar como árbitro. O problema é que no Brasil, o protagonismo exercido pelo Supremo nos últimos anos tem complicado as situações. Nestes últimos 3 anos, vamos dizer assim, tem sido uma salvaguarda de princípios constitucionais, que é esta a função do Supremo. O Supremo é a salvaguarda dos princípios constitucionais, só que, evidentemente, em períodos de crises institucionais, que nós estamos vivendo uma crise institucional, diga-se, desde 2013. Isso. Desde junho de 2013, as coisas começaram a se atropelar e, obviamente, que as decisões são aplaudidas ou reprovadas conforme as posições políticas e o nosso desejo mais instantâneo, mas se a gente fizer um olhar distanciado, quando isso for possível de ser feito, nós perceberemos que muitos atropelos foram feitos em todas as 3 esferas de poder, né? E, consequentemente, isso tem criado aí um nó difícil de ser desatado. Então, por exemplo, voltando à primeira pergunta da minha participação nessa conversa, nomear um ministro terrivelmente evangélico, ele é nitidamente querer satisfazer a um público eleitoral. Mesmo que ele não venha a ser concretizado, no discurso desse público, de uma fidelização, que supostamente o Congresso estaria atacando essas religiões. Não, o Supremo. O Supremo, o Estado brasileiro, ele visa preservar a convivência. O princípio constitucional é da liberdade religiosa, da crença religiosa e da manifestação de culto. Isso é público, isso é um princípio constitucional, cláusula pétrea. É isso que tem que valer para todos. Agora, ultrapassando isso, eu não posso dar que alguém possa argumentar no Supremo a partir de um texto bíblico, como vimos numa petição do advogado-geral da União, que é o pretenso indicado a ser ministro do Supremo. É assustador, é vergonhoso, porque se alguém fosse lá e usasse a Torá, usasse o Alcorão, ou usasse algum relato das religiões de matriz afro, assim, não pode. Então, por que é que tem... Sim, o Brasil ele é basicamente um país de matriz cristã, mas ele não é exclusivo. A pergunta é, de que tipo de cristianismo nós estamos falando? Porque existem trocentos cristianismos, né? É verdade. Não existe porque a gente, quando fala, o Brasil é um país cristão, sim, no sentido de que todos nós trabalhamos com a ideia de que, ou pelo menos culturalmente, que tem um Deus só, que Deus criou o mundo, somos criador e criatura, que tem pecado. Isso a gente concorda, assim, culturalmente está disseminado isso. Agora, como é esse cristianismo? Tem cristianismo conservador, tem cristianismo progressista. Então, qual? Né? É isso. Bom, professor, delícia de entrevista, daria para ficar aqui, ó, eu ia pegar até um vinho agora, falar, vamos continuar então conversando. Mas a gente toma um e continua essa conversa. Obrigada pela entrevista, tenha um bom dia, uma boa semana. Obrigado, Rose, obrigado, Zezé, obrigado aí aos telespectadores.